Vamos lá, meu povo, tentando deixar aí o lance da minha physics mais belezinha. E o assunto pra gente trabalhar dessa vez é o nosso assunto de estéticas, tá? Que tu já sabe qual é, né, cara? O nome meio que já diz pra gente, né? Que é o assunto de estática. Estática é um corpo ficar parado. Então, basicamente, estática é o princípio básico da construção civil. Você quer construir um objeto e quer que ele fique parado, né? Que se ele se mover, dá merda, aquela porra vai cair. Tá? Então, se o objeto está parado, a gente não saiu de algo que já vimos. Então, a gente conhece. É a primeira lei de... Primeira lei de Newton. Tá? Então, na primeira lei de Newton, se o objeto está parado, o que a gente vai dizer? Que o resultado das forças tem que ser zero. Então, essa é a nossa grande malandragem. Primeira lei de Newton, o resultado das forças tem que ser zero. Pô, ô Moura, o que tem de diferente então na estática? Porque a estática coloca um conceitinho, né, diferente, um conceito de ponto material, tá? E um conceito de corpo extenso. Né? Na verdade, a gente meio que já estava aplicando o conceito de ponto material até meio que sem saber. Né? O que seria esse conceito aí que a gente vai trabalhar de ponto material? É eu considerar que o objeto ele é um ponto. Ou seja, eu desprezo todas as dimensões de um objeto. Então, quando eu trabalho com um ponto material, eu vou te dizer que... Ai, caramba! Que é... Fenem aqui, ó. Eu vou dizer que todas as forças, tá, são concentradas, ou eu posso concentrar, tá? Concentradas em um único lugar, tá? Então, quando a gente tem todas as forças concentradas em um único lugar, tá? Eu posso trabalhar com o conceito de ponto material. E para que o objeto esteja estático, tá? Para que ele esteja estático, o resultado das forças tem que ser zero. Então, meio que a gente já conhece. Então, separei um problema aí que é o melhor jeito de a gente aplicar essa situação. Então, separei um probleminha e acho que fica fácil aqui a gente perceber o seguinte. No esquema representado, temos um bloco de 100 kg em equilíbrio estático. Falou equilíbrio, significa que o resultado das forças dá zero. Tá? E ele quer que eu determine a tração no fio A e B. Essa é a pergunta, né? Então, nossa perguntinha é atração. E acho que fica meio claro aqui que todas as forças estão concentradas em um único lugar, né? Que é esse nó que existe aqui da junção das cordas, seria o meu ponto B, né? E eu vou indicar todas as forças nesse ponto, tá? Então, por exemplo, o bloco que está aqui, que tem 100 kg, ele exerce uma forcinha, né? Que é uma força peso. Como a massa do bloco é de 100 kg, esse meu peso é de 1000 newtons, tá? Nossa forcita peso aplicada aqui, tá? Eu tenho uma cordinha amarrada ao ponto A e eu vou dizer que ela exerce uma tração, que é a tração TA, tá? Isso que eu estou chamando de tração TA é a pergunta do problema, que é a tração no fio AB, né? Eu tenho uma outra forcita aplicada a esse ponto, né? Aplicada lá, a cordinha que está presa ao ponto C, que eu vou chamar de TC, tá? Então, todas as forças estão concentradas em um único ponto, né? E aí, para resolver esse tipo de problema, a gente vai seguindo uma vibe que a gente até fez alguns exercícios, né? O que a gente vai fazer para ter uma resultante zero? Se eu tiver uma força para cima, eu tenho que ter uma força para baixo. Se eu tiver uma força para direita, eu tenho que ter uma força para esquerda. E aí, quando eu olho o meu problema, você tem uma força para direita, que é o TA. Você tem uma força para baixo, que é o peso, né? Só que tá faltando a força para cima, tá faltando a força para esquerda, que na verdade, a gente tem essa força inclinada. E eu já falei isso com vocês. Se encontrar uma coisa que está atrapalhando você, que no caso é a minha força inclinada, o que a gente faz? Livre-se dela, né? Então aqui a gente vai ter la forcita na direção vertical, que eu vou chamar de TC y, e el forcita, né?
na direção horizontal, que eu vou chamar de TC Chas, tá? E eu vou resolver esse problema de duas formas, tá? Uma forma mais tradicional, tranquilo? E uma forma, né, utilizando a nossa boa e velha malandragem de rua. Então, apelando lá para o nosso modelo mais tradicional, eu decompus as forças e vou apelar para a minha resolution. Né? Agora, o que eu vou fazer? Né? Vou apelar aqui, a força que está para baixo tem que ser igual à força que está para cima, e a força que está para a direita tem que ser igual à força que está para a esquerda. Então, basicamente, vai ficar assim, o peso, que é a força que está para baixo, é igual à força que está para cima, que eu chamei de TCY. Lembra como é que a gente calcula uma componente Y ou uma componente X? Primeiro a gente precisa identificar onde está o ângulo. E esse ângulo que ele dá na questão, que é esse ângulozinho de 30 aqui, ó, dá para resolver ele pelos alternos internos, teoremas do Talisão. E na vibe lá do Talisão, esse alternos internos, esse angulinho aparece aqui, 30 graus. E agora, quando eu olho para o meu problema, eu vejo quem é com ângulo e quem é sem ângulo. Não tem ângulo desenhado aqui. Então, o meu TC é o valor da tração C vezes o seno sem ângulo de 30 graus. Né? Já se eu for para a horizontal, a tração TA, que é a pergunta do problema, ela vai ser igual ao TC Chas. E se eu precisar calcular o TC Chas, ele vai ser TC cosseno T 30 graus, tá? Então a pergunta é o TA, só que para eu resolver o problema do TA, né, tem um problemitas, que eu não sei quanto vale o TC, né? Então primeiro eu tenho que determinar esse malandragem, tá? Então usando a minha primeira equação, que é a equação de cima, eu determino o TC, né? Fazendo o peso a gente sabe quanto é que vale, mil newtons. O TC é o que está faltando para resolver o problema. E o seno de 30 é o famoso 1 dividido por 2. Malandramente, né? Vou resolver o carinha aqui, vai ser 2.000 Newton, é o valor do TC. Show? Então, achei o TC. Tá? Agora eu vou apelar para achar o TA e resolver o meu problema. Para achar o TA, né? Vai ficar aqui, ó. TA é igual ao TC, que eu já sei que vale decimal, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3, sobre 2. Então, nessa vibe aqui, quanto é que tá dando isso? Mal raiz de 3, unidade, meu Deus, esmerdinha aqui, unidade é o Newton. Tá? Então, essa é a nossa unidade. Achei o valor de TA, tranquilo? Então esse método aqui é o método mais tradicional para resolver esse tipo de problema. Que problema? São os problemas com 3 forças e que está em equilíbrio, né? Malandramente ainda 2 delas formam 90 graus entre si, tá? Resolvendo o meu problema agora no bizu da nossa malandragem de rua. Tá? Então na malandragem de rua, a gente resolve o problema de forma muito mais simples, tá? Só que tem exigências para a gente cumprir a malandragem de rua, né? Que é a exigência que esse problema funciona. Eu tenho que ter 3 forcitas, 3 forças, tá? E 2 delas formarem um ângulo de 90. Aí eu resolvo meu problema de forma muito simples. Vou redesenhar minhas forças, né? Então, redesenhando, eu tenho essa força inclinadinha, que é o meu TC, né? Que eu sei que forma um ângulo ali de 30 graus para horizontal. Eu tenho la forcita, que é la forcita, pessoa. E tem a forcita, que o problema pergunta, que é o TA, tá? Então, tenho 3 forças e, destacando novamente aqui para você, 2 delas formam
90 entre si. Então, assim, para que o resultado seja zero, o conceito é que se eu tenho uma força para um lado, obrigatoriamente eu tenho que ter uma força para o outro, de forma que elas sejam iguais. Pô, Morinha, mas como é que eu conseguiria essa força para o outro lado? Você não tem uma força na horizontal, que é o TA, e uma força para baixo, que é o peso? Isso vai me dar uma forcita, que é uma forcita resultante. Tá? Então, se eu desenhar um resultante, o resultante de uma força na horizontal com uma na vertical vai ser uma força diagonal. Então, essa é a minha resultante desses dois vetores, tá? TA e peso. Já que eu produzi essa resultante, para que o resultado das minhas forças seja zero, a grande malandragem de rua é que o R seja anulado com o TC, né? De modo que ali a minha força resultante passa a ser zero, tá? E pela figura, o que eu consigo constatar? Que o ângulo formado entre TC e a horizontal é um angulinho de 30 graus. E agora a gente vai ressaltar aquele problema que eu até falei com você já alguma vez, que eu tinha. Qual o problema, Mourinha? É que eu vejo triângulos. Com que frequência? Todo o tempo. Né? E é isso que facilita a nossa vida. E não é qualquer triângulo, não. É um triangulinho, mano, bro. Retângulo. Né? E aí, como esse meu triângulo retângulo aqui, eu resolvo todos os meus problemas agora por seno, cosseno e tangente. Essa é a nossa grande malandragem de rua. Como assim, Moreno? Seno, cosseno e tangente. Ué. Olhei para cá, se eu quisesse calcular o seno desse ângulo que é 30 graus. Como é que eu calcularia o seno? Seria o cateto oposto, que no caso é o peso, dividido pela hipotenusa, que é o R. Não, mas o R é igual a TC. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o TC agora, eu calculo ele de forma bem mais fácil. Tá? Se eu precisasse usar o cosseno desse ângulo, cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é o TA, dividido pela hipotenusa, que é o TC. Então, se eu já tivesse o TC, achar o TA é bem facinho. Né? Mas como eu tenho o peso e quero calcular direto TA, eu vou usar a tangente. Então, a tangente é 30 graus. É igual ao cateto oposto, que é o peso dividido por TA. Tranquilão? Demorou? Então, por aqui eu resolvo o problema de forma bem simples, né? Primeiro porque a raiz de 30 a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, não é isso? Que é seno sobre cosseno. O seno é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vou até escrever assim, tá? Ela é 1 dividido pela raiz de 3. Beleza? O peso vale 1000. E aqui está o meu TA. Então, achamos o TA de forma bem mais simples, com duas linhas. Ele é não vezes a raiz de 3. Unidade é newtons. Né? Então, isso daqui é a malandragem da malandragem para resolver problemas desse tipo. Tá? Claro que, para a gente fixar, vou até pegar uma questãozinha aqui da SpaceX com o intuito de facilitar a nossa vida. Então, seguindo o baile aqui na questãozinha da SpaceX, um bloco de massa 24 kg é mantido em equilíbrio. Resultado das forças dá zero pelas cordas L e Q. Tá? Inextensíveis, de massas expressíveis, conforme a figura abaixo. A corda L forma um ângulo de 90 graus com uma parede. A corda Q é um ângulo de 37 graus. Que são aqueles nossos amigos, né, cara? Seno e cosseno, né? Ou 0,608. Tá? Considerando que a aceleração da gravidade no local seja igual a 10, né? O valor da força de tração da cordinha L. Né? Consegue enxergar que é o mesmo problema? E que a gente resolve ele em duas linhas? Vou desenhar as minhas forcitas. Ó. Concorda que todas as forças estão concentradas nesse pontinho aqui? Então, vou destacar o meu pontinho para cá e vou concentrar todas elas nesse único ponto. Tá? Vou ter a força peso, que é a força que o bloco puxa esse ponto para baixo, que eu sei calcular.
é fácil, né? Lembrando que o fácil tem que ser fácil, que na hora que o fácil for difícil, no difícil, fudeu. Então, ó, vamos aqui, 240 newtons é minha força-peso, né? Tem uma atração, que é a atração do cabinho L, chamá-lo-ei de TL, né? E temos uma outra atração fatal, que é a atração do capítulo Q, chamá-lo-ei de TQ, tá? Então, estamos aqui com a minha atração. Como essas duas forças formam 90, tá? Uma na horizontal, uma na vertical, o que eu sei que vai acontecer pela nossa experiência de cima? O resultado dessas duas forças vai dar uma força na diagonal. Pô, Moura, qualquer diagonal? Não, tem que ser a diagonal perfeita, que é esse resultante aqui, que anule com TQ. Pô, Moura, como é que eu sei que tem que ser essa diagonal perfeita? Porque se não for essa diagonal perfeita, não vai ter equilíbrio, beleza? Então, olhando para a figura, o que eu percebo? Que esse ângulo de 37 bonitinho aqui, ó, que TQ faz com a horizontal, vai aparecer aqui. Opa! Ele vai aparecer aqui, ó, 37 graus. Seguindo o nosso baile, o que a gente vê? Ah, Mourinha, eu fecho triângulos. Então, ó, olha aqui o nosso triângulo. E qual é o meu objetivo? É descobrir o TL, não é isso? Quero descobrir o TL, o que eu tenho? O piso. Então, é cateto oposto e cateto adjacente. Então, vamos lá. Tangentes de 37 graus. É o cateto oposto, que é 240. Pelo TLzão, né? Quanto é que vale essa tangente aqui? Tangente é seno sobre cosseno, ou seja, 0,6666 dividido por 0,8. Isso é igual. Opa, né? Isso aí mesmo. 240 dividido por TL, né? Percebe que aqui dá para multiplicar por 10 em cima e embaixo, né? Para facilitar minha vida. Então, vou escrever assim. 6 dividido por 8 vai ser igual a 240 dividido por TL, tá? Então, ó, simplificando, ó, 6 com 240, né? Isso aqui dá supletivo 40, né? Aqui fica multipliquei, cruzadinho, conclusão. O meu TL é igual a 320 newtons, que é o que a gente vai encontrar na alternativa de X-Men. Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho.